Essa coroa sempre foi sua. Só faltava lembrar. Escute a mensagem de hoje e se inscreva no canal. Seja a rainha que você já é. Me diz uma coisa. Já se calou para não gritar? Já engoliu o choro para não mostrar fraqueza? Já amou tanto que esqueceu de se amar? Esta é a história de uma mulher que foi silenciada tantas vezes que decidiu usar o próprio silêncio como escudo. E quando ela se afastou, o mundo dela mudou. Mas o deles nunca mais foi o mesmo. Comenta aqui de qual cidade você está assistindo, porque essa história talvez seja sobre você. Helena tinha aquele tipo de beleza silenciosa. Não era sobre maquiagem ou roupas caras, era sobre presença. Um olhar que dizia tudo mesmo quando ela não falava nada. Quando jovem, sonhava alto. Queria viajar o mundo, abrir sua própria loja de artesanato e ter uma casa cheia de plantas e riso. Mas o amor apareceu cedo, como um vendaval que levou tudo. Inclusive ela mesma. Conheceu Rodrigo num evento da igreja. Ele tinha sorriso fácil, discurso doce, promessas prontas. Foi encantador, até deixar de ser. No início, eram flores, bilhetes, juras de amor eterno. Depois, vieram as críticas disfarçadas de conselhos, os silêncios gelados, o controle travestido de cuidado. Você vai sair com esse vestido? Ele perguntava. E o que era liberdade virou coleira invisível. Helena dizia a si mesma que era fase, que todo casal passava por isso, que era só dar tempo. E o tempo passava, mas só ela mudava. Parou de usar batom, de pintar o cabelo, de sair com as amigas. Deixou a faculdade porque não fazia sentido gastar com isso. A cada passo que dava em direção a ele, perdia um pedaço de si mesma. Mas estava cega, como quem ama com esperança. Ela era conhecida na vizinhança como a mulher que estava sempre sorrindo. Mas ninguém via como aquele sorriso era treinado. Como ela se olhava no espelho e ensaiava um "tá tudo bem". Como chorava no banheiro com a torneira ligada para ninguém escutar. Era um teatro de silêncio. Um espetáculo de dor calada. Porque ninguém a veria quebrada. Ela mesma não permitia. Rodrigo. Sabia onde apertar. Quando ela tentava conversar, ele suspirava alto, revirava os olhos. Lá vem você de novo com essas neuras, ele dizia. Cada vez que ela tentava se expressar, era como jogar palavras contra um muro. Foi aprendendo que calar era mais fácil, mais seguro. E cada silêncio guardado virava um peso dentro do peito. Um peso que ela carregava sozinha. Naquela casa, ela andava pisando em ovos. Evitava assuntos, disfarçava sentimentos, fingia normalidade. O pior é que ninguém desconfiava. Helena era boa em esconder, mas seu corpo dava sinais. Insônia, queda de cabelo, dores no estômago. Era o coração gritando onde a boca não podia. Ela lia livros de autoajuda à noite, na esperança de reencontrar a mulher que foi um dia. Certo dia, ao tentar mostrar um plano de negócio que tinha criado, cheia de brilho nos olhos, ele deu risada. Disse que ela devia parar de sonhar, que ninguém levava mulheres assim a sério. Aquele riso foi como uma facada. Não por ser a primeira humilhação, mas por ser a última gota. Algo dentro dela se quebrou, e dessa vez ela ouviu esse estalo. Pela primeira vez, o silêncio gritou mais alto. Naquela noite, Helena não dormiu. Sentou no chão da cozinha com uma xícara de chá fria e ficou encarando o nada. Pela primeira vez em muito tempo, ela se fez uma pergunta simples. Quem sou? Eu quando não estou tentando agradar? E a resposta doeu. Porque ela não sabia mais. Tinha se apagado tanto para caber naquele mundo, que já não lembrava como era acesa. O amanhecer trouxe uma calma estranha. Ela levantou, arrumou o cabelo, preparou o café, como sempre fazia. Mas havia algo diferente em seu olhar. Não havia raiva, nem tristeza. Apenas decisão. Não disse uma palavra a Rodrigo naquele dia, e ele nem percebeu, porque quem se acostuma a ignorar não sente quando começa a ser ignorado. Mas ela sentiu.
E ali, decidiu. Nunca mais se explicaria. E foi assim que começou. Não com grito, não com escândalo, mas com silêncio. O tipo de silêncio que assusta, que faz barulho por dentro, que anuncia o fim sem precisar avisar. A partir daquele dia, Helena colocou a coroa de volta na cabeça. Ainda que torta, ainda que doída, mas era dela. E rainha que se preza não pede licença para ser quem é, apenas se levanta. Helena começou a praticar o que Rodrigo nunca entendeu: o silêncio. Mas não era um silêncio de quem aceita tudo calada. Era o silêncio de quem cansou de explicar o óbvio, de quem entende que o outro só ouve o que quer. Ela não chorava mais na frente dele, apenas o observava. E isso o deixava inquieto, porque o que mais assusta um manipulador é perder o controle. Ela não gritava, não confrontava, só parou de se justificar, parou de tentar convencer, agradar, suavizar. Começou a responder com ausências, com distância, com olhar firme e expressão serena. Rodrigo tentava provocar, fazer piada, cutucar, mas ela não reagia. Isso o deixava furioso, porque pela primeira vez ele sentia que não a tinha mais nas mãos. E isso feria o ego dele. Amigas perceberam. Você tá diferente, Lena. Tá mais quieta, mais forte. Ela só sorria. Um sorriso leve, como quem carrega um segredo. Mas por dentro, ainda era tempestade. Era luta diária para não voltar a se dobrar. Porque quem se acostuma a viver em gaiola tem medo de voar mesmo com a porta aberta. Mas ela estava tentando, e isso já era coragem. Começou a fazer terapia escondida. Escrevia cartas para si mesma. Toda semana, olhava no espelho e repetia: eu mereço mais. Eu sou mais. No começo parecia mentira, mas com o tempo, foi soando verdade. Começou a resgatar pequenas alegrias. Plantava ervas na varanda, reviu filmes antigos, chorava de saudade de si. Mas era um choro bonito, de reencontro. Rodrigo começou a notar sua ausência dentro da presença. Ela estava ali, mas não estava. Mais por ele. Estava por ela. Sentava à mesa sem puxar assunto. Parou de esperar mensagens de carinho. Parou de dar bom dia esperando resposta. Começou a viver sem esperar aplauso, sem pedir permissão. E o silêncio dela virava espelho. Mostrava a ele o vazio que ele mesmo criou. Certa vez, ele gritou. Jogou a culpa nela. Disse que ela estava fria, egoísta, esquisita. Ela apenas respondeu com um olhar calmo. Você não sabe conversar sem gritar. Eu não vou mais gritar com você. E saiu da sala. Pela primeira vez, ele sentiu medo. Não de perdê-la, mas de perceber que nunca a teve. Ela estava partindo, sem se mover. O silêncio dela virou uma barreira que ele não conseguia atravessar. Ele comprava flores. Ela agradecia. Ele pedia desculpas. Ela ouvia, mas não se derretia, porque a ferida já não doía como antes. Agora, ardia com o aprendizado. Ela entendeu que perdão não é sinônimo de retorno, que respeito não se mendiga, que amor próprio não se negocia. E isso doía nele mais do que nela. Um dia, sentada no banco do parque, Helena observava crianças brincando. E se pegou sorrindo sem esforço. Pela primeira vez em anos, o riso não era um disfarce. Era real. Era dela. Foi ali que entendeu. Ela não queria mais que ele mudasse. Queria mudar de vida. Queria paz. Não por vingança, mas por merecimento. Porque toda rainha precisa de um reino onde seja livre. Ela começou a sair mais. Fez um curso online. Conheceu mulheres incríveis, com histórias parecidas. Mulheres que também estavam se levantando dos escombros. E juntas, se fortaleciam. Era como se tivessem se encontrado nas entrelinhas do sofrimento. E se abraçado em silêncio. Porque às vezes, a maior força está em ouvir uma mulher e simplesmente dizer: eu te entendo. Rodrigo passou a andar pela casa como quem anda em campo minado. Não sabia mais como atingi-la, como dobrá-la.
Ela não gritava, não chorava, não corria atrás. Apenas vivia. Plena, tranquila, altiva. E isso era insuportável para ele. Porque o jogo que ele jogava, ela já tinha vencido e saído. Sem plateia, sem revanche, só com a paz de quem aprendeu. Rainha não se rebaixa. Ela se afasta em silêncio. Rodrigo passou a inventar desculpas para vê-la. Mandava mensagens do tipo: preciso conversar, estou mal. Você vai mesmo jogar tudo fora? Mas Helena já havia passado por essa cena antes. Ela sabia reconhecer o script da manipulação, o ciclo do abuso, as promessas vazias, o sentimentalismo forçado. E mais do que tudo, sabia que seu silêncio valia mais do que qualquer resposta. Ela não bloqueou. Não foi cruel. Apenas escolheu o vazio como resposta. Porque aprendeu que ignorar também é autodefesa. Que ausência também é limite. E que, às vezes, o maior grito de liberdade é o silêncio absoluto. Rodrigo, sem a reação dela, foi murchando. Porque o que alimentava seu poder era o drama. E ela, agora, era a paz. Ele começou a surgir nos lugares onde ela frequentava. Tentava chamar atenção. Enviava indiretas nas redes sociais. Postava fotos antigas. Mas nada a atingia mais. Porque o que antes a quebrava, agora a fortalecia. O veneno dele já não fazia efeito. Ela tinha criado anticorpos. Tinha aprendido a se curar na própria solitude. E isso era poder de verdade. Na terapia, Helena desabafava tudo o que nunca disse em voz alta. Coisas que ficaram engasgadas por anos. Medos, vergonhas, humilhações. Cada sessão era como arrancar uma pedra do peito. Ela chorava, mas era um choro de limpeza, de libertação, de reconexão com sua essência. E o mais bonito, ela nunca mais se pediu desculpa por sentir. Começou a escrever cartas para outras mulheres, contando sua história, falando do silêncio como cura, como protesto, como força. Cartas que diziam: você não está sozinha. E recebia de volta relatos emocionantes de mulheres que diziam: você me descreveu. Era como se cada dor dela servisse de abrigo para outra mulher em reconstrução. Era empatia viva. Certa noite, ela abriu a janela, sentiu o vento no rosto e pensou: por que eu me anulei tanto por alguém que nunca me enxergou? E ali, olhando para o céu, fez um voto. Que nunca mais se calaria para agradar. Que nunca mais se diminuiria para caber. Que seu silêncio, dali para frente, não seria prisão. Seria trono. Seria território sagrado. Rodrigo, em contrapartida, começou a ruir. Amigos se afastaram. A máscara de bom moço começou a cair. Ele tentou outros relacionamentos, mas não conseguia repetir o controle. Porque agora, todas pareciam espelhos de Helena. Mulheres mais firmes, mais conscientes. E isso o deixava em conflito, porque a única coisa que ele sabia fazer era dominar. Um dia, ele a encontrou por acaso em um café. Ela estava com outra energia, cabelos soltos, sorriso leve, um brilho diferente no olhar. Ele tentou puxar conversa. Ela foi educada, mas ao fim ele perguntou: você me perdoa? E ela respondeu com suavidade: já te perdoei, mas não volto para o lugar que quase me destruiu. Depois disso, virou as costas e foi embora. Sem ódio, sem pressa. Esse momento doeu mais do que todos os silêncios anteriores, porque ali ele viu com clareza. Perdeu. Não só a mulher. Perdeu o controle, a atenção, o impacto, o jogo. Perdeu. Para si mesmo. E ela, pela primeira vez, ganhou. Não um troféu, mas algo maior. Sua dignidade de volta. Sua voz, mesmo em silêncio, agora ecoava mais do que nunca. A partir daquele dia, ela nunca mais precisou levantar a voz, porque sua presença dizia tudo. Onde ela chegava, sua aura falava por ela. Não por arrogância, mas por verdade.
a verdade de quem foi ao fundo do poço e voltou com as próprias mãos, a verdade de quem entendeu. Nem sempre é preciso responder. Às vezes, é preciso apenas ir embora. Helena começou a acordar cedo, como se sua alma agora tivesse pressa de viver. Tomava o café devagar, sentindo o aroma, escutando sua música favorita e dançando pela casa em silêncio. Pela primeira vez, ela não precisava de plateia. O palco agora era interno, e o público era ela mesma. Tudo nela havia mudado, menos a essência. Essa agora estava mais viva do que nunca. As roupas mudaram, o olhar mudou. Até o jeito de andar era diferente. Mais firme, mais presente, mais inteiro. Não havia mais vestígios da mulher que aceitava pouco, que engolia palavras, que se encolhia. Ela ocupava espaço, não por vaidade, mas por direito. O direito de existir sem pedir desculpas. O direito de ser, sem se moldar para agradar. Voltou a estudar. Se inscreveu em um curso de autoconhecimento. Leu livros que falavam sobre ancestralidade feminina, sobre poder pessoal, sobre curas profundas. Descobriu que dentro dela havia uma linhagem inteira de mulheres silenciadas. E decidiu: em mim, esse ciclo termina. Cada conhecimento que adquiria era uma chave. E a cada chave, uma porta se abria dentro dela. Começou a falar publicamente sobre sua história. Foi convidada para eventos, rodas de conversa, entrevistas. Sua dor virou ponte. Sua superação virou farol. E quando olhava nos olhos de outras mulheres, via o mesmo brilho que um dia se apagou em si, e que agora reacendia. Você me salvou sem saber, diziam muitas, e ela sorria, com os olhos marejados, porque aquilo era maior do que ela, e então vieram as mensagens, de adolescentes confusas, mães cansadas, esposas feridas. Como você conseguiu sair? Perguntavam. E Helena respondia com a mesma serenidade de quem não precisa gritar. Silêncio. Silêncio foi minha arma, minha saída, minha cura. Aquilo não era só sobre superar um relacionamento. Era sobre renascer, sobre tomar de volta o que foi roubado. Helena entendeu que realeza não tem a ver com riqueza, mas com postura, com limite, com saber a hora de partir, mesmo com o coração em pedaços. Rainha não se rebaixa, não implora, não se vinga. Rainha se retira, e ao fazer isso, se preserva. O trono dela era invisível, mas real. Estava na forma como ela olhava nos olhos. E ninguém mais conseguia tirar isso dela. As amizades mudaram. Os ambientes também. Pessoas que antes a diminuíam sumiram naturalmente. E outras, mais verdadeiras, surgiram. Gente que não queria se aproveitar, mas somar. Gente que não se assustava com sua luz, mas a celebrava. Pela primeira vez, ela se sentia em casa dentro de si mesma. E descobriu. O silêncio também seleciona. Quem fica? Certa noite, escreveu em seu diário: eu morri, mas renasci rainha. Meu silêncio foi meu parto. Fechou o caderno com um sorriso de alívio. Estava em paz. A mulher que um dia implorou por migalhas agora sentava à mesa com abundância de amor próprio. E sabia, não precisava provar nada para ninguém. Porque sua essência, por si só, já era resposta. Rodrigo? Já não era mais lembrança dolorosa. Era apenas parte de uma história que a ensinou a não esquecer de si mesma. Helena não sentia raiva, nem saudade. Sentia gratidão. Porque sem o caos, ela não teria despertado. Sem o deserto, não teria descoberto sua própria fonte. Ele foi o vilão que acidentalmente a empurrou para o trono. E por mais contraditório que pareça, isso também era amor. Amor próprio. A mulher ferida já não morava mais ali. Agora, quem habitava aquele corpo era uma rainha. Não por coroa, mas por consciência. Não por aparência, mas por presença. Ela entendeu que poder não é gritar, é saber calar na hora certa. E quando uma mulher se cala, o mundo inteiro escuta. Porque o silêncio de uma rainha
vale mais que 1000 discursos de um rei. O tempo passou, e o que antes era ferida aberta agora era cicatriz bordada com honra. Helena não falava mais sobre Rodrigo, nem por raiva, nem por medo, mas por superação. Ele virou sombra esquecida na luz que ela construiu. O silêncio que antes era escudo virou legado. E o mundo finalmente entendeu. Ela nunca gritou, porque estava ocupada se curando. Uma manhã, recebeu uma carta escrita à mão. Era de uma mulher chamada Clarice, de outro estado. A carta dizia: assisti seu vídeo, chorei. Fui eu ali. Eu me separei no dia seguinte. E quando ele me chamou de ingrata, eu apenas sorri e saí em silêncio. Helena leu e chorou. Chorou porque entendeu. O silêncio dela agora salvava outras vozes. Em seu trabalho voluntário com mulheres vítimas de abuso emocional, ela repetia uma frase que virou mantra: não responda, se retire. Cada vez que dizia isso, era como se estivesse falando consigo mesma. Revivia sua dor, mas também reafirmava sua escolha. Não responder é uma forma de ensinar, e ensinar em silêncio é poder ancestral. Helena percebeu que o silêncio tem sons que só a alma entende. É o som de um não que ninguém ouve, mas todo mundo sente. É a resposta mais alta que existe quando tudo o que te cercam são ruídos, vazios. O silêncio tem cheiro, tem presença, tem voz. E ela aprendeu a falar com ele, como uma língua secreta que só as rainhas dominam. Um dia, numa palestra, perguntaram a ela: o que você faria se encontrasse Rodrigo hoje? Ela respirou fundo e respondeu sem hesitar: nada. Nem um olhar. Porque minha resposta já foi dada. E ela não precisa de som. Ela precisa apenas ser vivida. O público aplaudiu de pé. Mas ela sabia. O verdadeiro aplauso era o da sua própria consciência. Na volta para casa, no carro, sozinha, Helena olhou para a janela e viu o reflexo de si mesma. Pela primeira vez, não sentiu falta de ninguém. Era completa, inteira. E compreendeu. O silêncio dela não era ausência. Era presença. Presença de amor, de autoestima, de consciência. E uma mulher que está inteira. Assusta quem vive, pela metade. Com o tempo, sua história virou livro. Depois virou documentário. E o que começou como um sussurro virou movimento. Milhares de mulheres passaram a usar a mesma frase: meu silêncio é minha força. Era mais que uma hashtag. Era um hino. Uma bandeira invisível de quem aprendeu que realeza não se discute. Se vive. Se impõe. Se vibra. Helena, ela, continuava andando, de cabeça erguida. Mas agora, não era mais apenas por ela. Era por todas. Por cada mulher que ainda se cala com medo. E por aquelas que aprendem a calar com poder. Cada passo seu era político, espiritual, revolucionário. Porque o silêncio de uma mulher que se ama é o grito mais bonito do mundo. A última frase, que escreveu antes de encerrar seu diário, foi simples, mas definitiva. Nunca precisei que ele me ouvisse. Eu só precisava me escutar. Fechou o caderno. Sorriu. E dormiu em paz. Porque, enfim, depois de tudo, entendeu. Quando a mulher se torna rainha de si mesma, o mundo aprende a reverenciar até seu silêncio. Se essa história tocou algo dentro de você, é porque ela precisava chegar. Já viveu algo parecido com isso? Comente. Meu silêncio é minha força. Compartilhe este vídeo com alguma mulher que você ama. Ela pode estar precisando dessa história mais do que você imagina. E lembre-se, rainha não se rebaixa. Ela se afasta em silêncio. Gostou do vídeo de hoje? Sentiu sua autoestima se elevar, nem que seja um pouquinho? Então se inscreve no canal para receber mais mensagens como essa todos os dias.